Olá pessoal do oitavo ano, é um prazer muito grande estar voltando a fazer vídeo aula para vocês. Nesse período a gente enfrentou algumas dificuldades que acabaram fazendo com que eu não pudesse mais postar vídeos para vocês. Porém agora a gente está retornando com um sistema híbrido e nessa videoaula a gente vai trabalhar os assuntos do bloco 7. Então, no bloco 6 vocês estudaram o continente americano no geral, porém, a partir desse bloco, no bloco 7, vocês vão estudar uma parte da América chamada América do Norte, que é composta por Estados Unidos, o México e o Canadá. Então, esses três países formam a América do Norte. Então, como a gente tem muito assunto para estudar nesse capítulo, a gente selecionou apenas aquelas partes que são voltadas para as questões de vocês do bloco. Então, como as duas primeiras questões de vocês do bloco 7 são voltadas para o assunto Estados Unidos, então a gente vai trabalhar alguns temas voltados para o estudo dos Estados Unidos, que é um país muito importante no cenário internacional. Pessoal, os Estados Unidos, que é hoje em dia, apesar da China ter crescido muito, ainda é a principal potência econômica e militar do mundo. Ele é o terceiro maior país do mundo, o terceiro maior território. A área do território estadunidense é de aproximadamente 9,8 milhões de quilômetros quadrados. Porém, quando a gente fala nesse número, a gente está incluindo alguns territórios que estão fora da área continental, que estão fora do continente, porque o país Estados Unidos ele é muito grande. Então, além da sua área do território continental, os Estados Unidos, nesse 9,8 milhões de quilômetros quadrados de território, ele inclui também, na área do Pacífico aqui, um arquipélago chamado Havaí, um conjunto de ilhas aqui do Havaí, um arquipélago. Então, no Pacífico, está incluso no território americano. O território estadunidense também inclui aqui no noroeste do Canadá o Alasca. Então, ele tem territórios que são chamados não contínuos, ou seja, que fica fora do seu território principal, que é esse. Então, ele tem territórios no Pacífico, que é o Havaí, e tem ali também na área do Oceano Glacial Ártico, na fronteira com o Canadá, ele tem também o território do Alasca. Então, incluindo tudo isso, acaba tornando os Estados Unidos o terceiro maior território do mundo. Lembrando que o primeiro é a Rússia, o segundo é o Canadá e o quarto é a China. A China, se a gente levar em conta só a parte continental dos Estados Unidos, ela é maior, mas como inclui também o Havaí e o Alasca, acaba que os Estados Unidos acaba se tornando o terceiro maior território. E o Brasil é o quinto maior território. Então, nesse território, a gente levando em conta só a parte continental, só essa parte mesmo aqui do continente, né? A gente vai falar também o seguinte, como são os limites do território norte-americano. Então, ao norte, os Estados Unidos ele faz fronteira, levando em consideração somente a área continental. Ao norte, os Estados Unidos ele faz fronteira com o Canadá, ao sul com o México. E ele é banhado pelo Oceano Atlântico na costa leste e pelo Oceano Pacífico na costa oeste. O território do Alasca, que fica fora aqui do continente, mas que também faz parte dos Estados Unidos, ele é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. E o arquipélago do Havaí fica no Oceano Pacífico. Então, quais os oceanos que banham a parte continental do território estadunidense? Oceano Pacífico na costa oeste e Oceano Atlântico na costa leste. Qual o país que faz fronteira norte com os Estados Unidos? O Canadá. Qual o país que faz fronteira sul com os Estados Unidos? O México. Então, levando em conta somente essa parte continental, ou seja, só essa área aqui, sem levar em consideração o Alasca e o Havaí, o território estadunidense
do ponto de vista físico, ele possui 4 grandes unidades de relevo, 4 grandes áreas de relevo. A leste, aqui nessa área leste, apresenta planaltos muito antigos e, por ser muito antigos, encontram-se bastante desgastados, como, por exemplo, o Monte Apalaches. Então, nessa parte leste. Na parte oeste, aqui deste lado, nós temos cordilheiras resultantes de dobramentos modernos com montanhas rochosas. Então, os dobramentos modernos eles são resultantes de movimentos de placas tectônicas, tanto de afastamento quanto de encontro. Então, aqui na costa oeste, temos uma grande cordilheira de montanhas chamada de rochosas, que são dobramentos modernos, e são exatamente resultante do afastamento ou do encontro de placas tectônicas. Então ela é bastante famosa ali na costa oeste americana e em parte do território mexicano, as montanhas rochosas. Na parte central do território aqui, encontram-se as planícies centrais, então são áreas que são muito utilizadas para a agropecuária, exatamente por ter um terreno mais plano. E na área do litoral aqui do Atlântico, nós temos a planície costeira, que é formada por terrenos sedimentares, que são exatamente aqueles terrenos que são resultado da sedimentação trazida do mar, que traz todo o material marítimo, quanto dos rios que vêm da área mais central, que elas vêm da área mais interiorana do país e vão desaguar no oceano. Os rios vêm das áreas de planalto e serras para chegar até ali o Oceano Atlântico e acabam depositando parte dos sedimentos das chamadas terrenos sedimentares da área costeira aqui do Oceano Atlântico. Então, do ponto de vista físico, o território estadunidense ele possui essas 4 características de relevo. Na área leste, os Montes Apalaches. No oeste, nós temos as montanhas rochosas. No centro, temos as planícies centrais. E na área aqui da costa do Atlântico, nós temos a planície costeira. Tá certo? Então, essas são as 4 unidades de relevo básicas da área continental do território estadunidense. Então, a gente viu aí teve uma boa ideia de como é que do ponto de vista de relevo, o território continental dos Estados Unidos, tá certo? Então, aqui avançando nos nossos assuntos, nós vamos ver como é que essa população norte-americana, essa população estadunidense, como ela se distribui pelo território. Segundo o órgão governamental responsável pelo censo estadunidense, no final de 2017, que é um dos levantamentos mais recentes, o país, Estados Unidos, possuía 326 milhões de habitantes, mais de 326 milhões de habitantes. Então, os Estados Unidos ele é um dos maiores países, que possui a maior população do mundo. Lembrando que os países de maior população são a China e a Índia. Mas tanto os Estados Unidos como o Brasil estão entre os 10 maiores populações do mundo. Logicamente que a população americana ela é maior do que a brasileira, porque a brasileira está em torno de 210 milhões de habitantes e a americana ultrapassa 326 milhões de habitantes. Como essa população ela é distribuída pelo território e como ela é composta? Vamos ver agora. Então, segundo aqui o nosso gráfico de população, da composição da população norte-americana, da população estadunidense, o que acontece? A grande maioria é formada por brancos, 77%, 13% por negros e 5,7% por asiáticos, 1,3% por indígenas e nativos do Alasca e 3% por outros grupos. Que podem ser, por exemplo,
alguns imigrantes árabes e muitos outros grupos étnicos. Então essa é a composição da população americana. Mas por que a grande maioria da população estadunidense ela é branca? Porque o país ele foi colonizado, foi uma colônia de povoamento, né, dos colonos britânicos que chegaram àquele território ali na costa leste do Atlântico, na América do Norte, e fundaram as 13 colônias britânicas, que foi o que deu origem ao que hoje é os Estados Unidos. Então, ao longo do tempo, essa população europeia britânica, lá no século XVI, ela foi praticamente dizimando os nativos indígenas que habitavam aquela região. Então, praticamente não sobrou populações nativas, indígenas, que eram a grande maioria da população, mas que foram, infelizmente, dizimadas pela colonização britânica, pela colonização europeia. Isso no século XVI. Ao longo do século XVII, os colonos europeus naquela região começaram a trazer os escravos africanos, as pessoas negras vindas da África, escravizados para trabalhar principalmente nas lavouras de algodão do sul do país. Então, houve até uma certa diferença na colonização, porque as colônias do norte eram mais voltadas para a manufatura pré-industrial, enquanto que as colônias do sul elas eram mais voltadas para atividades agrícolas, principalmente para o cultivo de algodão, uma vez que havia ainda uma relação com a coroa britânica, mesmo eles tendo se tornado assim um pouco distante da colônia britânica, da coroa britânica do Reino Unido, eles acabaram mantendo as atividades econômicas, por exemplo, de manufatura pré-industrial, que utilizava principalmente a indústria têxtil, e a base da indústria têxtil é o algodão. Então o algodão ele era retirado na Índia, mas eles começaram a ver que o solo e as condições de clima eram propícias na parte sul do território para o plantio de algodão. Então eles trouxeram muitos escravos vindos do território, vindos da África, para trabalhar nas lavouras de algodão nas colônias do sul, de onde hoje é o território americano. Então, a primeira colonização no século XVI, depois dizimaram grande parte dos índios nativos, indígenas nativos no século XVI também. No século XVII trouxeram uma grande quantidade de negros, que são 13% da população, escravizados da África, para trabalhar nas lavouras do sul, das colônias do sul. E ao longo do século XIX veio uma grande colonização também europeia. E isso ajudou a embranquecer ainda mais a população norte-americana. E depois vieram também as pessoas em busca de trabalho com o desenvolvimento do país, brasileiros, argentinos, latinos, de forma geral, asiáticos e outras pessoas começaram a habitar o território americano em busca de melhores condições de vida, porque o país se tornou a maior potência econômica mundial. Mas como é que essa população, já que a gente conheceu a estrutura da composição da população, vamos ver como essa população se distribui no território estadunidense. Então, nós temos aqui nos Estados Unidos, tanto na área continental como também em outras áreas que fazem parte do território, como no Alasca, por exemplo, nós temos algumas áreas de vazio populacional, ou seja, habitada por muita pouca população, né? Com muito pouca presença de pessoas. Então, os vazios populacionais eles podem ser observados principalmente no Alasca, porque lá é muito frio, mas muito frio então são blocos de gelo, então é uma área muito fria, muito gelada. Com isso a população lá ela é muito pequena, ela é habitada no Alasca principalmente por indígenas nativos, né? Mas o território faz parte dos Estados Unidos. Outras áreas nos Estados Unidos que existe pouca população. Aqui, por exemplo, na região do Arizona, o clima ele é bastante árido e semiárido, muito seco, o que diminui a presença de pessoas, principalmente nessa área meio oeste aqui, Texas, Arizona, que
Vocês podem até ver naqueles filmes e desenhos americanos, né, dos Estados Unidos, que tem algumas áreas muito secas, que é exatamente essas áreas do Arizona, do Texas, que o clima é árido e semiárido. E também as regiões montanhosas aqui do oeste também são habitadas por poucas pessoas, tanto que a gente vê no mapa aqui que ela é um pouco mais branca, né? Porque aqui é uma escala que vai da menor quantidade de população até a maior. Então aqui é o nível de densidade demográfica do menor para o maior. O menor é o branco e o maior é o roxo. Então as áreas de vazio populacional nos Estados Unidos são no Alasca, no Arizona e nas áreas de montanhas aqui do oeste. Mas também a gente pode ver algum destaque de aglomeração, de áreas que concentram grande quantidade de população, principalmente no entorno, principalmente aqui, vamos pensar na área nordeste dos Estados Unidos. As cidades de Boston, Washington e Nova York são centros financeiros muito importantes para o mundo, que concentram uma grande quantidade de população. Então a gente pode ver aqui no mapa que está bem mais rosada nessa área do Nordeste, na área formada pelas cidades de Boston, Nova York e Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Também existe uma grande concentração de pessoas na região dos Grandes Lagos, principalmente em torno da cidade de Chicago. Então, aqui próximo da fronteira com o Canadá, na área dos chamados Grandes Lagos, que é uma área que possui grandes recursos minerais, que é inclusive explorada para a produção de automóveis. Fábricas de automóveis se concentram bastante nessa região, tanto do lado americano quanto do lado canadense, dos Grandes Lagos. Então, há uma grande presença de população em torno da cidade de Chicago. A gente indo aqui para o lado oeste, também tem grandes cidades. Então, na costa oeste, o destaque vai para São Francisco, San Diego e Las Vegas, que Las Vegas é inclusive a capital do entretenimento do mundo, é onde ficam os grandes estúdios, em Las Vegas. Então, nessa área de Las Vegas aqui, San Diego e também São Francisco, e também na região ali da, da Califórnia, né? No caso, há uma grande concentração de pessoas. Então, essa daqui é a composição, a distribuição da população dos Estados Unidos. Lembrando que essa concentração ela é muito tem muito também disso por causa das chamadas megalópolis. Então, megalópolis são cidades próximas, cidades grandes que ficam próximas, que concentram grande quantidade de pessoas. Então, aqui na parte leste, nós temos a megalópole, que vai de Boston a Washington. Então, esse corredor entre essas cidades e outras cidades menores é formado por ferrovias e também rodovias entre as cidades de Washington e Boston, que é a chamada megalópole. Megalópole são grandes cidades que são próximas, que se encontram geograficamente próximas e concentram uma grande quantidade de pessoas, né? Formam a megalópole. E não só nessas cidades, como também nas outras que ficam no entorno. Então, nessa área, forma uma megalópole. Temos aqui na parte leste a megalópole Boston-Wash, né, que é Boston e Washington, que concentra 17% da população dos Estados Unidos. Temos aqui na costa oeste o corredor entre, por exemplo, São Francisco e São Diego. Então, essa área aqui costeira possui muitas cidades, né, nesse corredor entre São Francisco e São Diego, que representa 9% da população, a megalópole San. E temos também aqui nos Grandes Lagos a Pitts, que é exatamente a cidade de Chicago e Pittsburgh. Então, essas megalópolis representam uma grande concentração de população nos Estados Unidos. A Boswash é 17%, a San 9% e a Pitts 6%. Então, essa é a composição e distribuição da população dos Estados
Unidos. Agora a gente vai falar sobre a questão do intervencionismo dos Estados Unidos. Então, como grande potência mundial, os Estados Unidos ele é um país que ele marca presença em diversos lugares do mundo, né? Essa presença ela pode ser por meio, por exemplo, das suas empresas transnacionais, que são muitas empresas norte-americanas. Vamos lembrar, por exemplo, da Nike, da Chevrolet e as grandes marcas de fast food, como por exemplo Bob's, McDonald's, o refrigerante da Coca-Cola. Então, os Estados Unidos ele marca muita presença no mundo, seja por meio dessas transnacionais ou também por suas bases militares, que tem bases militares no mundo todo. Inclusive, os Estados Unidos têm presença no Brasil através da base de Alcântara, lá no estado do Maranhão. E também por suas bases marítimas, porque os Estados Unidos ele tem bases instaladas pelos oceanos ao longo do mundo. Tudo isso para defender os seus interesses, tanto os interesses econômicos como os interesses estratégicos, para exatamente manter sua área de influência. Os Estados Unidos têm grande poder de decisão nas questões políticas atuais e exercem forte influência sobre instituições internacionais como a ONU e a OTAN, até mesmo agindo contrariamente a elas. Algumas vezes encontramos pouca oposição. O país passou a intervir livremente em questões e conflitos locais ou mundiais, buscando soluções que muitas vezes atendem apenas a seus interesses, sejam do governo ou sejam de empresas privadas. Então, por exemplo, a ONU ela é um organismo que ela tem a função de manter a paz, um ambiente de paz no mundo, né? A negociação, a diplomacia entre os países. Mas o que acontece? Os Estados Unidos às vezes ele não respeita a própria ONU. Ele age sem do jeito que ele acha que deve agir, ou seja, ele não respeita nem a própria ONU, que seria o organismo e trata da diplomacia internacional. Um exemplo foi exatamente a invasão do território do Iraque no ano de 2003. A alegação era que o país Iraque, os Estados Unidos fez isso porque ele alegou que existiam as chamadas armas de destruição em massa lá no país. Então eles entraram dentro do território do Iraque e nunca, jamais, todos esses anos foram encontradas dessas armas de destruição em massa no território iraquiano. Na verdade, o interesse dos Estados Unidos não era nem encontrar essas armas de destruição em massa. Na verdade, isso era uma desculpa. A principal objetivo era exatamente controlar as reservas de petróleo, porque o Iraque é um país que possui possui grandes reservas de petróleo. Então, o principal motivo para a invasão do Iraque não foi encontrar arma de destruição em massa, e sim explorar as reservas de petróleo. Então, quando os Estados Unidos está em busca de seus interesses econômicos, estratégicos, ele passa por cima até da ONU ou de organismos como a OTAN, por exemplo, que é um tratado militar formado pelos Estados Unidos e países da Europa, Japão, Canadá e etc. Então, ele é um país que intervém bastante no mundo todo, tá certo? Também, as forças da OTAN em 2011, eles interviram militarmente na Líbia. É um outro exemplo, não só esse do Iraque, mas também o exemplo da Líbia. Então, eles acabaram, de certo modo, impulsionando os rebeldes para a derrubada do ditador lá que governava o país há muitos anos, chamado Muammar Gaddafi. E é importante lembrar também que isso não foi de graça, porque também a Líbia é uma grande produtora de petróleo. Então a gente falou aqui sobre
a intervenção dos Estados Unidos. Ele mete o dedo, né, o bedelho, em vários lugares do mundo em busca de seus interesses. Ele não mede forças, ele intervém bastante. É um país bastante intervencionista em questões internacionais, exatamente para manter o controle do mundo para os seus interesses, tá certo? Então, pessoal, parabéns por assistir essa videoaula e por participar. E agora eu quero que vocês vão lá no grupo de WhatsApp e eu vou lá explicar para vocês como é que vai ser a atividade de hoje. Pois foi muito bom ter gravado de novo o vídeo para vocês. Um abraço e até a semana que vem, que vamos começar também o ensino híbrido. E alguns alunos, a gente vai começar a ver vocês novamente na escola. E vai ser legal a gente se reencontrar. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau.